Fala para o teu irmão assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais nas riquezas da minha herança. Vocês estão falando muito devagar, baixo, ou é a máscara que não está saindo o som? Fala assim: hoje eu irei me apropriar um pouquinho mais da minha herança em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, estamos conversando. Semana passada não deu certo o som aí, não tivemos a gravação, mas teve a live que foi gravada. Hoje nós não temos mais live, mas vai ser gravado e os irmãos aí do som estejam aí espertos para não apagar, né? Tá parecendo aqueles esquetes de acampamento, né? Tipo, filma tudo, depois não colocou o filme, né? Bom, irmãos, estamos falando sobre uma série, parece interminável, mas ela termina, né, daqui 3 domingos, sei lá, 2 domingos. Chama Desmascarando o Mundo. Quantos assistiram pelo menos 80% de todas as palavras? Quantos assistiram já 100% do que foi dado até agora? Então, irmãos, se você não assistiu, se você perdeu alguma, procure lá no YouTube, que vai ter a série. Tem essa série, você vai lá, põe lá Desmascarando, não sei como que você pode pesquisar, mas aí põe lá Mundo CQL, aí você acha. É a série Desmascarando o Mundo. O tema de hoje, irmãos, é mergulhadores do Senhor. Amém? Mergulhadores do Senhor. Semana passada nós falamos sobre o mundo como uma película de poeira que se apega aos nossos pés, que não deve ser jamais confundido com pecado. Uma coisa é pecado, uma coisa é quando a pessoa rola na poeira, se joga na poeira, deita na poeira, isso é pecado. Agora, essa poeira que nós falamos é quando você se envolve com o mundo e depois de um bom tempo, né, não é se envolver com o mundo, nós estamos dentro de um sistema e nós acabamos contaminados. Isso é impossível de não acontecer. Todos nós, todo ser humano que está nesse planeta e é cristão, que está envolvido com a pregação do Evangelho, acaba se envolvendo, acaba sendo contaminado de uma certa forma pelo mundo. E o problema, irmãos, não é quando nós somos contaminados, porque isso é uma coisa que acontece. O problema é quando essa contaminação não limpa, quando ela não é limpa, ela acaba levando a pessoa a entrar no padrão do mundo. E aí onde que ela vai acabar pecando? Porque ela começa a achar que a poeira no pé está comum, depois essa poeira do pé ela passa para a perna, depois da perna para o corpo, e de repente a pessoa não vê nada demais, está rolando no chão. E tudo é muito sutil. Então nós falamos isso, e qual é o remédio para isso? Uns lavarmos os pés dos outros. Por isso que nós temos a comunhão dos irmãos, essencial. Estavam vindo agora no carro e o Aron fez uma oração tão linda e ele dizia: Senhor, que nós possamos aproveitar esse tempo, Senhor, onde nós podemos ajudar uns aos outros. Foi uma oração tão linda que nem me lembro, né? Tanta coisa que ele orou. Foi uma pregação agora. Acho que ele estava contente que ele está fazendo aniversário. Amanhã ele faz aniversário, hoje nós fizemos um almoço lá com a família. E ele dizia isso: Senhor, que nós possamos estar em comunhão uns com os outros. Amém? Em comunhão uns com os outros. Para quê? Para podermos limparmos. E hoje eu vou falar de um outro assunto relacionado ao mundo, que é o quanto nós podemos nos envolver com o mundo, o quanto nós podemos ir sem acabarmos passando por lado de lá. Mas nós vamos aqui desenvolvendo a ideia.
Bom, irmãos, nós aprendemos desde a primeira palavra que o mundo tem uma origem. Irmãos, quando a gente fala de mundo, lembrando, quando estamos falando de mundo, não estamos falando de planeta, amém? Não estamos falando das pessoas. Aliás, tem hora que a gente fala de planeta e tem hora que a gente fala das pessoas. Mas quando eu falar de planeta, eu vou falar assim, o mundo aqui é planeta. Mas, em geral, quando estamos falando de mundo, estamos falando o quê? De sistema. Sistema estabelecido que não foi inventado ou criado por Deus. Aliás, é bom você lembrar que o mundo, como um sistema mundano, teve uma origem, Satanás. Satanás começou o sistema mundano. Ele é o seu idealizador e ele é o seu inspirador, ele é o seu mantenedor. Então, Satanás é a figura que trabalha, que comanda, é o chamado que a Bíblia chama, quando Jesus diz assim, quando Paulo diz assim, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Satanás, ele é o seu idealizador. Então, quem é mundano, vive mergulhado no mundo, e não é cristão, na verdade tem Satanás como pai, tem Satanás como líder, tem Satanás como um inspirador. A ponto, irmãos, de que tem, já no planeta, os irmãos sabem disso, que tem, inclusive, religiões que adoram Satanás. São pessoas que amam tanto o mundo, elas querem algumas vantagens mundanas, que elas acabam pedindo ajuda para o próprio encardido, para poder receber aquilo que elas acham importante. Dinheiro, roupa, poder, as coisas que o ser humano, que os mundanos acham importante. Bom lembrar, irmãos, que essas coisas são coisas que as pessoas dão importância e alguns estão dispostos a entregar sua própria alma para obtê-las. E são pessoas que terão sua vida aqui. Uma parte dessa vida terão essas coisas, outra parte da vida aqui sofrerão consequências aqui mesmo, dessas coisas que elas se envolveram, e depois, na eternidade, estarão fazendo companhia para o Senhor do mundo, no lago de fogo. Então, não é, irmãos, eu quero dizer assim, de cara, não é bom negócio ser do mundo. Por isso que nós estamos trazendo essa série, Desmascarando o Mundo. Qual é a finalidade de Satanás? É a submissão dos homens. O que Satanás quer com o mundo? Que as pessoas abaixem a cabeça para ele, que as pessoas obedeçam a ele. Eu não sei aqui quem já assistiu, há muitos anos, que eu não assisto TV, não assisto Rede Globo, mas teve uma época, muitos anos, que eu assisti um episódio, e só foi um que bastou para mim, para eu nunca mais querer ver aquela porcaria do tal de Big Brother. E foi um episódio que as pessoas estavam lutando para ter um carro. E elas tinham que ficar fazendo, não sei, eu não me lembro, faz tanto tempo que eu não me lembro o que era. Mas era uma coisa humilhante. Tipo, ficar parado num círculo, alguma coisa assim, humilhante. E na época, não sei se você lembra, pastora, que eu falava assim, amor, olha isso, olha Satanás debochando dessas pessoas. As pessoas sofrendo, chorando, alguns começavam a chorar, que estavam com dor, estavam sentindo necessidade de várias coisas, comida, ir no banheiro, e para conseguir um carro. Então eu falava assim, olha aí, Satanás debochando do ser humano. Chegando para Deus e falando assim, olha lá, olha os seus que vocês chamam de filhos. Olha o que vocês chamam de, pelas quais você morreu. Olha a sua imagem e semelhança. Porque são pessoas que por causa do dinheiro estavam se submetendo a o que for necessário, a humilhação que for necessária, a opressão que for necessária para poder conseguir aquilo. Então, qual é a intenção desse Senhor do mundo? É a submissão, é dominar os corações, é que as pessoas tenham o coração voltado, e é desse assunto que nós vamos falar um pouco. Pessoas que tenham o coração conquistado por Ele.
São pessoas que olham para o mundo, olham para os iates, olham para as mansões, olham para as roupas, olham para os carrões, olham para a fama, aqueles que querem fama, fama artística, política, sei lá o qual, e os olhos brilham, e o coração bate mais forte, porque aquilo está muito presente no coração. Eu conheci muito cantor, muita gente famosa, que tinha uma mãe crente, que tinha uma avó crente, que foi criado pela mãe, pela avó, e a mãe, quando era pequena, foi ensinou a menina no evangelho. Aliás, muitos desses aprenderam a cantar na igreja, que a igreja dá oportunidade para a pessoa mexer com música, com tonalidades, com microfone. E aí quando chegaram, foram cooptadas pelo mundo, foram conquistadas pelo mundo. É muito triste ver um cantor, um menino, uma moça, cantor, cantora, dizendo numa entrevista assim, eu aprendi na igreja. Minha avó levava na igreja, eu aprendi lá. Então ela aprendeu aqui para adorar Satanás. E alguns irmãos chegam a ficar revoltados comigo quando eu falo que tem música do mundo e música... Irmão, música do mundo, música do mundo. Reino do mundo, reino do mundo. Qual é a intenção? É dominar, é adquirir adoração. Estamos numa guerra de adoração. Qual é a verdadeira adoração? É a adoração a Deus, esse único digno de ser louvado e adorado. E qual é se existe verdadeira adoração, aqueles que inclusive Deus procura, Jesus, o Senhor procura verdadeiros adoradores, tem os falsos adoradores que são aqueles que adoram qualquer coisa que não é de Deus. Por isso que você, quando convida uma pessoa para vir à igreja, há uma guerra muito grande. Você mesmo que está hoje nos visitando, não foi assim? A pessoa falou, vamos lá, vamos lá. Você falou, tá bom, eu vou para a pessoa não ficar chateada comigo. Então tá bom, eu vou. É uma guerra. Mas se convidasse para você ir para um churrasco, aí... Se convidasse você para uma festa, convidasse você para uma balada, aí é fácil, porque o mundo... Já ganhou o coração da quase totalidade das pessoas. Agora tem um povo, tem umas pessoas que não nessa trajetória, e aí é graça pura graça, fala assim, não, eu não quero o mundo, eu quero Deus. Eu quero Deus, eu quero a eternidade, eu quero amor, eu não quero esse buraco sem fundo que é o mundo, esse abismo que é o mundo. E aí decidem sair do mundo e se dedicarem ao reino de Deus. E aí começa, irmãos, desculpa se você trouxe um visitante, uma pessoa, você líder, que trouxe uma pessoa, aí agora o pastor vai falar, então, vou falar um negócio que talvez vai atrapalhar o teu trabalho. Mas eu tenho que falar, a verdade tem que ser falada, tem que ser dita. Quando a pessoa ela decide por Jesus, quando ela decide por uma vida espiritual, necessariamente ela comprou uma briga com o mundo. Algumas coisas no mundo vão começar a incomodá-la, outras coisas não vão incomodá-la, mas ela sabe que não é legal. E aí é onde que entra as aflições. Eu estava comentando com a pastora hoje de manhã, eu falei assim, amor, você sabe que a aflição que o cristão que sai do mundo sente, é a aflição de um estrangeiro numa terra. Até eu estava, na hora que eu estava dizendo isso, eu me lembrei de um detalhe, que existem várias leis que Deus estabeleceu na palavra, na Bíblia, para você cuidar bem, para você tratar bem dos estrangeiros. Fazia parte da cultura judaica, o estrangeiro ser cuidado. Você já pensou por que Deus estabeleceu isso? Porque Deus, Ele tem um carinho especial pelos estrangeiros. Por que Ele tem? Por quê? Porque o povo dele sempre seria estrangeiro nessa terra. Então Ele tem uma encanação mesmo. Deus tem uma encanação com o estrangeiro. Por quê? Porque Ele teria um povo, Israel, que não teria... Eles têm agora, 1947, que eles tiveram um pedacinho de terra lá onde que é a Palestina, mas os judeus estão espalhados pelo mundo todo, em todo mundo eles são estrangeiros. E nós, igreja do Senhor, em todo lugar que estamos, somos estrangeiros.
E deixa eu falar uma coisa para te desanimar logo de cara. Estrangeiro é uns bichos zoados. É uns camaradas que, por exemplo, o estrangeiro ele é assaltado e ele não tem documento, porque ele não faz parte daquela pátria, ele está, como chama? Clandestino, né? Nós somos clandestinos aqui, irmãos, nesse planeta. E aí ele vai fazer um BO. Como que ele vai fazer um BO se ele não tem identidade? Aí ele arruma um emprego numa confecção. Acontece muito isso com boliviano, né? Quem já ouviu essas histórias? Aí ele vai lá trabalhar na confecção, o cara explora. Faz gato e sapato, faz o cara trabalhar 12 horas lá e acabou. Ah, mas tá me pagando pouco. Ah, vai reclamar na onde? Na CLT? Aonde que ele vai reclamar? Ele sabe que ele pode reclamar, lasca com o cara e ele se lasca também. Tem que voltar para a Bolívia, voltar para a Venezuela. Aí se submete. Então, irmãos, esse que é o problema. O problema, irmãos, é quando nós, como estrangeiros aqui nessa terra, nós somos determinados, nós somos classificados como tal, como estrangeiros, nós assumimos e começamos a achar que não somos estrangeiros. E começamos a pensar com a cultura do mundo. E começamos a falar a linguagem do mundo. E começamos a valorizar a linguagem do mundo. E esquecendo que nós não somos deste mundo. Somos estrangeiros. Por isso que há um certo nível de sofrimento, há um certo nível de aflições, porque nós não somos daqui, somos peregrinos, estamos de passagem. Então a nossa casa não é a nossa casa. Então não adianta querer ficar revoltado com a justiça. Não, irmãos, o mundo vai de mal a pior. A gente deve lutar pelas coisas, pela justiça, devemos ser corretos, mas não coloque a esperança total do teu coração neste sistema, porque ele não é de Deus. Quem está entendendo o que está sendo falado? Então vivemos numa atmosfera insalubre. Quantos aqui já pensaram assim, puxa vida, seria bom escapar totalmente desse mundo? Quanto aqui, uma forma de escapar? Eu vou morar num sítio, vou morar num, sei lá onde. Puxar meu carro, Ah, pastor, eu ligo a TV, negócio de lá, vai morrer, mais mil. Aí eu ligo lá, assalto. Aí eu saio na rua, eu sou assaltado. Aí eu fico indignado, não adianta eu ficar indignado, porque não tem quem possa me defender. Quem poderá me defender? Chapolin Colorado? Então eu quero sair dessa terra. Mas essa é a vontade de Deus? Que nós saiamos do planeta? Irmãos, responda a minha pergunta. Essa é a vontade de Deus que nós saiamos do planeta? Não. Então, que facere? O que facere? O que fazer? Se nós não podemos sair desse mundo, aliás, irmãos, quando eu falo mundo agora, eu estou falando de planeta, né? Sair do planeta, né? Olha só o que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, escrevendo aos corintianos. Você vê que eles davam problema naquela época. 1 Coríntios 5, 9 e 10. Olha isso. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente, isto é, não em todos os sentidos, aos impuros desse mundo, ou os avarentos, os roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Então Paulo está falando assim, não vos associe a idólatra, não vos associe a avarento, não vos associe a roubador, mas ele está dizendo assim, não seja sócio, ou não se associe com aqueles que se dizendo cristãos, ou você não fique envolvido com aqueles que se dizendo cristãos forem avarentos, idólatras, roubadores e assim por diante. Porque se fosse para você não ter contato com ninguém do mundo, por exemplo, se a gente não pudesse ter contato com ladrão, e aí ladrão, como é que faz?
Hã? Não tem como. Porque nós alcançamos os ladrões, nós alcançamos os idólatras, nós alcançamos, e para alcançar nós temos que ter um nível de contato. Então o apóstolo Paulo falou assim, então, se fosse para você não ter contato, então vocês tinham que sair do planeta. Você vê que o apóstolo Paulo já previa que alguém algum dia ia querer sair fora do planeta. Então fala para o teu irmão assim, a ideia de sair do planeta, tira essa ideia. Tem uns caras que falam assim, que eu vou sair do Brasil, eu vou para a Zorópia. Esse negócio aí meu irmão, lá é pior ainda. Se você está se sentindo oprimido, saiba de uma coisa, toda opressão social, ela primeiro começa lá, depois ela vem para cá. Sempre a gente importa tudo que é de ruim da Europa e dos Estados Unidos. Então, fica de olho no que está acontecendo na Europa, e o que acontecer lá, você sabe que vai demorar muito e chega aqui. Amém? O Covid, antes de vir para cá, ele fez a rota China, Itália, Milão, pelo pessoal, os que fazem tecidos. A moda se espalhou, vem as feiras de moda, entrou por São Paulo e aí espalhou pelo Brasil todo. Aqui e Manaus, que é a Zona Franca, onde é comercializada as coisas. Os lugares mais graves foram esses dois lugares. E Rio de Janeiro, que é lugar turístico. O carnaval foi um disseminador. Então, tudo primeiro acontece nesses lugares, Europa. Então você fala, eu vou para a Europa, e aí eu vou ter vida boa. Não, irmão, você vai para a Europa, você vai ter uma vida péssima. Uma péssima. Uma banana. É penduradinha assim com cabide no mercado lá. Uma banana. Custa 4 euros uma banana lá. 20 reais. Uma banana. Um bife, irmão, vai comprar um bife lá, você tem que vender o carro para comprar um bife. Então, fique esperto, esse negócio de Europa, de morar em outros lugares. A não ser que Deus te chame para ser missionário, mas vai disposto a tudo, a morrer, a viver, né? Vai com espírito de homem, espírito, né, de virilidade espiritual. Bom, irmãos, se é assim, então, qual é o ponto? Se nós não podemos sair do planeta, pergunta assim para o seu irmão, e aí, irmão? Se eu não posso sair do planeta, o que eu posso fazer? A pergunta, irmãos, até que ponto eu posso ir? Essa é a pergunta. Eu tenho que me envolver com o mundo, porque, irmãos, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar meu sustento, eu preciso estudar, eu preciso fazer cursos, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso fazer academia, eu preciso estar envolvido com tudo. Eu preciso tomar condução. Né? Eu preciso me casar, os solteiros aí. Preciso me casar, me dar em casamento. Coisas que acontecem no mundo, coisas normais do mundo. Agora, como que eu me envolvo com essas coisas e não ultrapasso a linha em que aquilo se torna perigoso? Quantos aqui concordam com o que eu estou falando? Agora, alguém aqui sabe qual é o limite? Então é para isso que hoje eu vim aqui, para te falar os limites. Pastor, você vai fazer que nem a igreja Deus é Amor, que escreveu uma cartilha lá, o cabelo tem que ter 35, não sei quantos centímetros, não sei quanto. É isso aí? Não, não é isso não, irmãos. E os limites são importantes? Hein, irmãos? São muito importantes. Se você permanecer atrás desses limites, você tem o favor de Deus, você tem uma vida abundante, você tem uma vida ungida, você tem uma vida feliz e você vai cumprir o propósito pela qual você foi criado. Agora, se você passar desse limite, dessa linha, é uma linha que as pessoas não podem passar. Quem passa para o lado de lá, quem passa desses limites de envolvimento com o mundo, esse acaba sendo derrotado pelo mundo. Pastor, então me fala logo qual o limite. Porque quem passa desse limite acabou de assinar um documento de compromisso com Satanás. E aí, ele tem
domínio, preeminência, poder sobre a pessoa. Quem passou desse limite é dominado por Satanás. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu citei academia. Irmãos, respondo para mim em 1, 2, 3 e já me respondo o seguinte. Fazer academia, musculação, é pecado? Não. Está correto, não é pecado. Principalmente se você for no médico e o médico fala assim, você tem que fazer academia. Você tem que fazer um exercício. E um exercício controlado por profissionais que não vão deixar você fazer coisa errada. Então está certo. Aí você está obedecendo uma direção médica correta, você começa a fazer academia. E aí dizem, eu nunca provei disso, mas dizem que depois de um tempo que você começa a fazer academia, o corpo começa a liberar uma endorfina, um hormônio que dá uma sensação de bem-estar. E aí as pessoas passam a ficar, a se sentir bem e começam a ficar viciadas em academia. E aí a pessoa começa cada vez mais, de repente, um certo dia, ela olha no espelho da academia, ela vê que nasceu um quadradinho aqui. E fala, uau! Eu quero mais 2 quadradinhos. Aí vem mais 2 quadradinhos. E ela começa agora a gastar o que tem e o que não tem nos produtos para os quadradinhos aparecer. E aí ela vai. E aí, irmãos, presta atenção. Aquilo que era para ser uma bênção para a pessoa, aquilo que era uma coisa boa do mundo, passa a virar uma enfermidade mental. Quando você, irmãos, não dá, desculpe, se tem alguém aqui que não discorda de mim, mas eu não consigo imaginar um cristão em plena atividade e que gasta 8 horas numa academia. Que vira aqueles monstros, porque aquilo não é gente, aquilo é monstro, irmão. Que não é pessoa normal. Se eu estou num vestiário, eu estou em algum lugar de piscina, um vestiário, e aparece um cara... Eu saio correndo, falei, o que? De onde saiu esse cara, essa coisa? E eles acham isso bonito. Não é bonito. Deus não fez as pessoas para serem dessa forma. Fora o investimento. Então, aquilo que era bom, a pessoa o quê? Ela fez o quê? Ela tinha um limite. Qual é o limite, por exemplo, da academia? Aí cada um tem que ver, né? Vocês esperam que eu vou dar respostas daqui, estão lascados, viu, irmão? Eu vou dar mais perguntas para vocês. Por exemplo, alguns medicamentos, morfina, por exemplo. Morfina quebra mó galhão. Quando a pessoa está com uma enfermidade e ela precisa passar por um tratamento, e ela está com muita dor, e aí o que o médico receita? Morfina, remédios à base de morfina, dolantina, então são vários remédios. E a pessoa vai tomando. Agora, irmãos, morfina o que é? É um remédio. É uma coisa do... Presta atenção, irmão. Morfina é o quê? É uma coisa do mundo. E aí, qual é o grande perigo da morfina? Se você conversar com qualquer médico, o que ele vai dizer? Eles têm muito cuidado em administrar esse remédio. Por quê? Porque é um remédio que pode viciar. O Michael Jackson, esses caras aí, que morreu. Aliás, ele morreu por causa dos analgésicos. E sempre vai achar um médico corrupto, aliás, está na cadeia o maluco, para lá dar o negócio errado. Porque é muito dinheiro. E ele foi tomando, aquilo lá deixava ele muito louco, chega uma hora que o coração não suportou. Quantos aqui já viram... no YouTube, o cara indo assaltar e cair durinho no meio do assalto? Cara que cheirou, já o organismo já não está suportando e morre no meio de uma atividade que a pessoa está com adrenalina. Juntou a adrenalina mais o antidistônico. Estão entendendo, queridos?
Então, existe um limite para a morfina. Qual é o limite? Quem estabelece são os médicos. Eles falam assim, não, isso aqui pode, até aqui, aqui não pode mais dar. E é esse que é o problema, porque algumas pessoas estão terminais, e aí eles muitas vezes liberam a mais para a pessoa não sentir tanta dor. Quem está entendendo o que está sendo falado? Então existe uma certa negociação que a gente faz com o mundo. Não é impossível uma pessoa viver aqui sem estar... Não, você tem que trabalhar, mas eu tenho que fazer, mas esse horário. Não, mas não, um pouco menos. Que nem tem alguns irmãos, estava conversando com o Felipe hoje, ele está dizendo que tem muitos irmãos que estão trabalhando de Uber. E muitas vezes a pessoa, o culto é às 5, por exemplo, ela aceita uma corrida que vai lá para o centro de São Paulo. Sabe que vai dar uma boa grana. E aí o líder falou, maluco, onde é que você está? Aí a pessoa fala assim, não, eu vou chegar, pode deixar que eu vou chegar. Mas que hora você vai chegar? Ah. Aí chega no meio do caminho e recebe outra chamada boa também. Grana? E cadê o irmão? Cadê o maluco? Não apareceu na igreja. Por quê? Porque ele devia ter... Qual era o limite? Tem um limite, irmão. Que se você deixar o mundo, ele toma espaço. O mundo, irmãos, é aquele ladrão que fala assim, abre um pouquinho a porta para mim. Você fala assim, não vou abrir para você não. Abre um pouco, não vou abrir. Eu falei, mas tem a correntinha. Ah, tá bom, com a correntinha ele não vai poder invadir. Aí você abre um pouco, fala, o que é que você quer? Aí ele enfia o pé. Enfia o pé com a bota de bico de aço. Mas ele não vai conseguir entrar, pastor, então. Não entra nem sai e fica lá enroscado na sua vida. Esse assim é o mundo. Você acha que, irmãos, que o ataque de Satanás, se você está achando, presta atenção, se você está achando que o ataque de Satanás sobre a vida das pessoas é um cara de chifre, com cara de monstro, com um vestido de leg, com uma sunga vermelha por cima, você está muito enganado. Ele não se apresenta, irmãos. Satanás, os demônios são espíritos, eles são invisíveis. Raramente eles aparecem. Eles se materializam, raramente. Mas tem uma atuação muito forte. Eles trabalham com o reino deles, que é o mundo. E qual a intenção para eles poderem ter o domínio do teu coração e ter sua submissão? É que você ultrapasse a linha. Que você saia do império da luz e entre no império das trevas. Para que uma lavada de pé do seu líder, do seu irmão, não surta efeito mais, porque você já está lá, no outro lado. E alguém vem lavar seu pé e você fala assim, que besteira é essa? Que bobagem é essa? É bobagem. Alguém ouve essa palavra que eu estou falando, mas que esse cara é fanático. Então a pergunta que eu estou deixando, até que ponto, eu vou responder, lógico, eu não vou falar, mas eu vou responder de uma forma que você não, talvez, porque eu quero jogar a responsabilidade. Até que ponto, quantas coisas eu posso comprar? Hein, irmãos compradores anônimos? Compradores anônimos. Quem aqui era comprador anônimo e foi liberto aqui? Levanta a mão. Quem era comprador anônimo aqui? Ninguém era. Comprador não é aquela pessoa que manda bala. Aqui então está todo mundo com os cartãozinhos, tudo jóia. Quem os compradores anônimos levanta a mão, não mente para o servo de Deus. Aí, devagarinho o pessoal vai levantando a mão, velho. Olha isso. É pecado comprar, irmão? Não é pecado comprar. Irmão que até saiu agora. Semana, para mim não dá mais, não. Foi no banheiro, a melhor coisa que eu faço é ir no banheiro agora. Pelo amor de Deus. Essa palavra está zoada. Quanto dinheiro eu posso ganhar? Hein, Roberuto? Quanto dinheiro que você pode ganhar? Quanto? Quero o máximo. A que ponto eu posso chegar nos meus negócios? Quantas associações eu posso fazer?
associações profissionais eu posso fazer sem ficar preso? Pergunta para mim, quantos, pastor? Fala assim, quantos, pastor? Vou responder para os irmãos, não sei. E se você encontrar um líder religioso que começa a falar o quanto, sai fora porque ele é um herético. Ele é um enganador, é um charlatão. Você está numa espelunca gospel. Bom, irmãos, da mesma forma que nós podemos usar a morfina sob a orientação de um médico, nós podemos nos envolver com o mundo sob a orientação do nosso Senhor. Ele vai te dar a quantidade. Quantas vezes que um servo de Deus pode sair para jogar futebol de semana? Eu conheci um irmão que é pastor. Um dia eu sempre conto essa história, ele chegou chorando para mim e falou assim, pastor, meu amigo, por favor, me dá uma orientação, eu estou precisando. Fala, querido. É o seguinte, toda vez que eu vou jogar futebol de salão, eu amo jogar futebol. Eu amo e eu sinto que o meu corpo precisa. Toda vez que eu chego lá, eu não sei o que acontece comigo, que no meio do jogo eu levo uma rasteira, tomo um empurrão, alguma coisa séria, eu fico fora de mim. E eu acabo fazendo o quê? Eu acabo indo para a briga, eu acabo xingando, eu acabo até falando palavrão. Eu disse assim, palavrão, querido? Escapou. Aí eu falei para ele assim, só se escapa aquilo que está preso. Pastor, você não está me entendendo. Eu vim aqui para perguntar o que eu faço. Eu falei assim, o que eu falar você vai fazer? Fala aí. Eu falei, malandragem. Fala aí, o que eu devo fazer? Eu falei, para de jogar. Estabeleci um limite. Eu falei assim, mas aí eu não vou estar dando, eu não vou estar dizendo que eu estou assinando um atestado de derrota, não. Você está assinando um atestado de sabedoria, não de derrota. Porque não é essencial. Porque você é o tipo da pessoa que não pode jogar bola. Tem pessoas, irmãos, que não podem nem comer, nem tomar sorvete de passas ao rum. De tão cachaceiro que é. Tem gente que não pode nem ter carro a álcool. Nem híbrido. Tem que ser daquele gasolinão mesmo, porque só o cheiro, na hora que vai no posto, só aquele bafo que sai, o cara já quer ir para o boteco já. Cada um sabe dos seus limites. Eu vou falar uma coisa mais séria aqui, irmãos, tem gente que não presta para casar. Viu, irmã? Presta atenção no maluco antes de se casar, porque muitas vezes tem cara que é mala, que é desrespeitoso, que não gosta de trabalhar, que desconsidera a mulher, que é machista, que é mala. Essas pessoas ele não pode casar. Você pode casar, mas ele não. Então arruma um que pode casar. Alguém respeitador, alguém temente a Deus. Casamento é uma atividade tão simples, irmãos. Tão maravilhosa, é uma bênção, mas tem gente que não pode casar. Uma vez eu cheguei para uma irmã e falei para ela, cheio de problema, eu falei, querida, desse jeito que você é, você nunca vai arrumar marido. Mas por quê? Eu falei, porque você é muito chata. Sempre está com problema. Sabe, quem conhece assim, gente problemática? Problemática zona. Ou casão. Falei, para com isso. Falei, sabe qual é o seu problema? Sabe por que você não consegue arrumar casamento? Porque você já é casada. Ela falou, eu casada? Como assim? O que você está falando, pastor? Eu falei, você é casada. E o nome do teu marido é... Aí eu falei o nome da irmã. Ela já era casada com ela mesma.
E pessoa que é casada consigo mesmo não consegue casar. Ou quando casa, porque é forçar, muitas vezes socialmente a pessoa se força a casar, a pessoa se casa e dá totalmente errado. Porque aí não são dois, são três pessoas envolvidas no negócio. Triângulo amoroso. A pessoa está com o marido e está com a outra pessoa que ela é a mesma. Ela é tão importante e fica aquele outro eu interferindo o tempo todo. Porque no casamento você tem que se doar, deixar metade. Entrei no assunto casamento. Aliás, o apóstolo Paulo ele fala, né? Sobre casamento. Nós vamos ler um texto mais para frente. Então, irmãos, Jesus fez diferente de João Batista. Porque a gente vê a vida de João Batista loucão, né? Cara que come gafanhoto, ia se dar bem aqui no Brasil, na Argentina esses dias, né? Come gafanhoto, mel silvestre, e loucão, e não está em esquema nenhum, mora no deserto, não precisa pagar aluguel, não precisa pagar internet, está lá tudo zerado, tal, vai servindo a Deus e batizando o povo. Aí você fala assim, mano, esse é o meu ministério. Eu quero ser que nem o João Batista. Então, irmãos, esse ministério de João Batista se encerrou com João Batista. Ele foi o último a viver dessa forma. Ele foi o último. Todos os outros que vieram depois dele passaram, quem é cristão, passaram a viver como Cristo, que era criticado por isso, porque comia, porque bebia, que brincava, porque se envolvia, porque colocava a mão em gente doente, porque cultuava, e abraçava, e pegava leproso com as mãos, e tocava nos enfermos. E recebia sobre ele as enfermidades da humanidade toda. Foi criticado, porque não fez esse esquema de sair, de viver uma vida monástica. Quem está entendendo está sendo falado aqui. Fala para o teu irmão, se esquece. Ministério de João Batista. A única coisa que ficou para nós é anunciar, preparar os caminhos do Senhor. A única coisa de João Batista que restou é preparar até o planeta para receber o Senhor Jesus reinando. É essa a única função de João Batista que nós temos hoje. Não estou desprezando nosso irmão, mas o ministério dele acabou. Esse ministério de viver monasticamente no meio do deserto, isolado, acabou. Ele diz assim, portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Eu não consigo conceber alguém pregando o evangelho sem tocar, sem olhar, sem se encontrar, sem sentir. Como que você pode fazer uma visita online numa casa onde tem demônio? Como que você sabe que tem demônio? Cuidado com esse tal de novo normal aí. Nós, irmãos, sempre vamos ser no padrão de Cristo. Esse é o nosso normal. E esse normal sempre é um normal que sempre foi diferente dos normais. Normal do mundo. Pastor, você está fugindo do assunto. E a tal da linha? Pastor, dá linha aí, dá linha. Pastor, qual é a linha? Até onde eu posso ir, pastor? Quanto que eu posso me envolver com dinheiro, Roberto? Pastor? Quanto que eu posso me envolver? Quanto que eu posso receber? Quanto que uma pessoa pode receber e não ser corrompida? Quanto? Seria muito mais fácil se tivesse na Bíblia assim, ó, sei lá, um peso em ouro, porque a gente converteria para real. Então, até esse ponto eu posso guardar. Até esse ponto eu posso ter. Passando desse ponto, eu deixei de ser um servo de Deus e me tornei um servo de Mamon. Qual é o ponto? Até quanto eu posso me envolver com o meu trabalho secular? Porque eu preciso sustentar minha família. Eu vou dar a resposta agora.
Prepare-se. A resposta, não é, mas eu não sei, tá? Vou falar agora a resposta. Jesus é o nosso limite. Ele é o nosso limite. Agora, como que eu posso viver sem ultrapassar então? Nele. Ele, nele, dentro dele, vivendo dentro dele, nós temos os nossos limites. Porque Jesus veio para o mundo, tocou nos leprosos, pescou, pagou impostos, fez tudo o que um cidadão pode fazer e deve fazer. Trabalhou, carpinteiro, ele tinha profissão de carpintaria, fazia telhados, fazia estruturas de casas. Alguns pintam ele como se ele fosse marceneiro, né? Ele não era marceneiro, ele era carpinteiro, diferente de marceneiro. Ou seja, serviço pesado. Jesus fez tudo, mas só não casou por uma questão de coerência. Sabia que ia morrer, para deixar viúva ser uma responsabilidade. Ele sabia que ele ia morrer. Essa é a minha ideia, irmãos. Não vai procurar isso na teologia aqui. Essa é a ideia minha, da minha cabeça. Imagino que ele não se casou por isso, porque não é errado casar. Aliás, imagina ser esposa de Jesus. Só que ele não se casou, irmãos, sabe por quê? Porque ele marcou um outro casamento. Foi com você, comigo, com a igreja do Senhor Jesus. E as bodas do Cordeiro estão preparadas para esta grande festa. Então qual o limite? O limite é a vida de Cristo. Seria muito bom a gente falar assim, quanto, mas não tem o quanto, porque para algumas pessoas pode ser mais. Tem pessoas, irmãos, que não pode ganhar 1.500. Deixa eu falar uma coisa. Tem cara que se ganhar pode ganhar até 1.490. Mas se o cara ganhar 1.500, esses 10 reais ele já vai para o boteco porque sobrou e vai para a pinga. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ah, mas é muito triste viver assim, não, irmãos? Saber que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E o limite é viver em Cristo, dentro de Cristo, dominado pelo Espírito de sabedoria, chamado Espírito Santo. Ele vai te direcionar para você falar aquilo que você deve falar. Olha isso. O apóstolo João diz assim, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Próximo texto aqui, queridos. 1 João 2, 15 e 17. Está lá? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E ele prossegue agora em 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora, conforme eu visse que vem o anticristo. Já muitos anticristos se têm levantado por onde conhecemos que é a última hora. Versículo 3 agora de 1 João 4. 1 João 4, 3. E agora ele é mais claro ainda, o apóstolo João. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. O que ele está dizendo? Que o anticristo está no mundo? Não, ele está dizendo que o espírito do anticristo já está no mundo. Já estava desde aquela época. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Eu tenho estudado muito sobre isso, sobre o mundo, porque eu tenho que trazer a palavra. Eu estava percebendo uma coisa. Existem 3 barreiras para o anticristo se manifestar. A primeira barreira é a barreira da cultura, a barreira da inteligência, eu esqueci agora, a barreira do conhecimento da inteligência. Conseguiu passar, porque agora ninguém mais lê nada, pouquíssimas pessoas leem, pouquíssimas pessoas se informam. O mundo inteiro, irmãos, foi ensinado em doutrinas sociais terríveis, anticristãs. Anticristãs. A segunda barreira é a barreira da justiça. Ele conseguiu cooptar os juízes do mundo inteiro. Não adianta você falar assim,
esse cara aí é bom, esse é um juiz legal. É muito raro, irmãos. Que esses juízes todos estudaram em escolas que ensinaram eles serem anticristãos. Então as decisões deles sempre vão para perseguir cristão. Sempre vai ser para perseguir cristão. Então já está cooptado a justiça e a cultura, a inteligência. Só existe uma barreira que ele não derrubou ainda, que é a igreja de Cristo. Por isso que eles lutam tanto. A semana passada, um juiz do Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, falou o quê? Falou que agora eles vão proibir manifestações de líderes cristãos, de líderes religiosos falarem sobre política. Os caras estão querendo determinar o que a gente fala, o que a gente deixa de falar. Para impugnar candidaturas. Vou ter que agora, a pastora Andressa vai querer, né, se envolver com isso. Eu vou agora ter que tirar ela, fazer uma carta de exoneração do cargo de pastora para ela poder seguir sua carreira política. E depois volta, né? Que absurdo isso. Por quê? Porque eles querem tirar Cristo. O mundo tirando, porque já dominou a cultura, já dominou a justiça, agora só faltam os cristãos. Por que eles têm medo dos cristãos? Porque cristão se junta, e cristão é movido pela verdade, fala a verdade, vive a verdade, portanto são livres, eles não recebem canga de Satanás nenhum. E alguém falar assim, agora vocês vão ter que fazer tal coisa, não, tá, essa coisa combate a Bíblia, combate, então a gente não vai obedecer. Deixem de se reunir. Não tem como deixar de se reunir. Deixem de pregar o evangelho. Não é impossível deixar de pregar o evangelho. Parem de fazer tal coisa. Não, impossível. Porque nós não somos cobaia de engenharia social. Nós somos livres em Cristo Jesus. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis. Então, pastor, qual é o limite? Nosso limite é a nossa resposta ao Espírito Santo. O nosso limite, o Espírito Santo é chamado de paracleto. O que é o paracleto? É o Espírito que ensina. É aquele que dá a direção, que estabelece os limites. O Espírito Santo. Olha isso que diz em 1 João 2, 20, depois o 27. Fala para o teu irmão assim, não se preocupe com os limites. Se preocupe em estar envolvido com Deus. Olha isso que diz aqui. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Fala assim, todo mundo, fala assim, faz assim, todo mundo tem conhecimento. A unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, qual é o segredo de você não ultrapassar o limite, de você não passar a barreira? É você permanecer nele. Permanecer nele. Olha isso, olha isso. Evangelho de João 16, 18 e depois o 13. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Então, quem tem o Espírito o Paracleto, o Espírito Santo, é aquela pessoa que ela vai caminhando no mundo, de repente ela fala assim, isso aqui não. Isso aqui eu não posso. Isso é sabedoria, se desvia do mal. Pastor, mas eu gosto muito de futebol, então, mas isso aqui não. Você já tentou? Quantas vezes você já tentou? Não, eu entro, eu me transformo. Então, irmãos, Deus está pedindo isso como oferta suave.
Tem coisa na sua vida que necessariamente não é errado. Onde que trabalhar é errado? Mas para algumas pessoas o trabalho é mais importante que Deus. Na hora que o trabalho se torna mais importante que Deus, a pessoa precisa o quê? Pedir para Deus para ela trabalhar numa coisa onde ela vai dar menos importância. E vai ganhar a mesma coisa? Não, vai ganhar menos. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Pastor, então como eu devo viver? Nós já falamos isso várias vezes, nós vamos ler novamente esse texto. 1 Coríntios 7, 29 a 32. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados, quantos casados que nós temos aqui? Seja como não fossem casados. Mas também os que choram, como se não chorassem. E os que se alegram, como não se alegrassem. E os que compram, como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem. Porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Pastor, é isso mesmo que o apóstolo Paulo está dizendo para os corintianos aí? Que aquele que está casado, esses outros negócios, beleza, comprar tal, que até acho é bom mesmo, que somente homem, né, não gosta de comprar. Mas está casado, e como não se tivesse casado, que explica esse negócio, pastor? Sendo que o próprio apóstolo Paulo fala para que nós amássemos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Então o apóstolo Paulo está se contradizendo. Esse próprio livro aí, 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. Tudo sofre, tudo espera. Então como que eu posso estar casado e viver como se eu não tivesse? Então devo chegar a hora que eu quero, ficar de boa? Não, irmãos, ele não está dizendo isso. Ele está falando, irmãos, esse como que não, está dizendo assim, uma afinidade interior. Olhando para o casamento, mas não idolatrando o casamento. Olhando para a coisa que você comprou, mas aquilo que você tem não te domine, não te escravize, porque você não é escravo nem de coisas e nem de pessoas. Pastor, ele bate em mim. Ele bate, pastor. Ele bate, ele é bruto, me empurra, mas ele é trabalhador e me sustenta. Então, o que você é? O que você é, querida? Você é uma princesa ou você é uma pessoa de vida fácil? Porque você não nasceu para ser escravo de sentimentos e nem de pessoas. Não existe sentimento que não sejam removíveis. Se você tem um sentimento que está te destruindo, você tem autoridade para removê-lo. Não existe sentimentos que não sejam removíveis. Deus nos deu autoridade sobre os nossos sentimentos. Eu senti, então ninguém pode dominar o sentimento. Foi uma mentira que te contaram. Você tem domínio sim sobre os seus sentimentos. Você tem um sentimento, você tem um sentimento de assaltar uma loja. Que sentimento ruim é esse, hein, querido? O sentimento de pegar uma donzela e me aproveitar da donzela. Que sentimento é esse, hein, querido? Ou nós somos animais que andamos por instintos no mundo? Não, não somos animais. Somos filhos de Deus. E temos controle sobre nossos sentimentos. Agora, como que eu posso ter ajuda de me controlar? Ser controlado pelo Espírito Santo. É estar tão envolvido com Deus que você não consegue, simplesmente não consegue ultrapassar da linha. Não que você não seja tentado a ultrapassar a linha, mas você não consegue, irmãos. Eu nunca me esqueço de um rapaz que uma vez me procurou, não era da nossa igreja, graças a Deus que eu ia disciplinar ele. Ele falou assim, pastor, eu fui num motel com uma amante. Ele falou, mas você é casado, você é louco? Eu falei, fui, pastor, ela é muito linda, meu. Ela deu mole para mim, era muito da hora. Eu falei, e aí? O que você quer de mim? Eu falei assim, então, pastor, é o seguinte, eu cheguei lá, meu, na hora do vamos ver mesmo, eu não consegui. Eu falei,
Então, pastor, aí eu ficava lembrando do meu pai, que é pastor, ele falava assim, os adúlteros, efeminados, queimarão no lago de fogo, tal, tal, tal. Eu falei assim, e o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver? Quer que eu resolva o seu problema de broxice? Eu falei assim, não, pastor, fala aí para mim o que aconteceu. O que aconteceu, querido, é que a Bíblia diz o seguinte, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele estiver grande, a palavra estará diante dele o tempo todo. Tem pessoa que recebeu a palavra, mas na hora de ultrapassar um limite, ela não consegue. Por quê? Porque foi ensinado. E mesmo que ultrapassa, volta desesperadamente, arrependido, desesperado. Quem está envolvido com Deus não precisa ninguém ficar falando, faz isso, não faz aquilo, põe tatuagem, tira a tatuagem, põe isso aqui lá, e põe piercing, tira o piercing. Que besteira é essa? Casados como se não tivessem casados, revela que o assunto é interior, queridos. Uma questão de lealdade do coração. Tudo bem, você está casado, você tem prestar lealdade ao teu marido, à tua esposa. Mas maior lealdade você tem a Deus, que te deu a vida. Maior lealdade. Devemos lealdade ao nosso governo, sim. Devemos obedecer às autoridades, sim. Mas maior lealdade temos a Deus. Ele está acima de qualquer autoridade. Quem são os cristãos, então? Eu postei hoje isso, né? Aqueles que têm, mas não são escravizados pelo aquilo que têm. Aqueles que têm, mas não são escravizados. Bom, queridos, o que minha família diz de mim? Eles ficam me puxando para eu ultrapassar o limite. Então, irmãos, não se preocupem o que ninguém fala sobre você. A não ser se você estiver fazendo coisa errada, né? Roubando aí, fazendo coisa errada. Você tem que se preocupar. O que o mundo espiritual diz sobre você. Se Satanás tivesse que prestar um relatório sobre a tua vida para Deus, como aconteceu com Jó, quando Deus fala assim para Jó, viste o meu servo Jó? O que Satanás diria a respeito de você? Falaria o que de você? Esse daí já está lá, já é do mundo mesmo. Tudo que eu determino, ele aceita. Ele abraça. É que nem futebol em dia de chuva, né? Quem sabe dessa, futebol em dia de chuva? Os camaradas sabem aí, né? O que a gente faz no futebol em dia de chuva? Você mira lá no gol e manda a bala, velho. Manda um chutão. Por quê? Porque, mano, o negócio está tudo escorregadio. E bem provável de o maluco lá aceitar, meu. Até consegue esbarrar na bola, mas ela está molhada, ela entra com tudo. Então, Satanás, ele olha você como um jogo de dia de chuva? Ou ele vê você aquele muro na frente do gol? E eu quero encerrar, irmãos, com uma última ilustração. Fala, pastor, mas onde está o tal do mergulhadores aí? Então, irmãos, é isso que nós somos. Nós somos mergulhadores. Essa é a ilustração que eu quero que você saia hoje. Irmãos, o que é o mergulhador? Eu vou usar aquele modelo de mergulhador antigo, tá? Não esses novos agora. Com esses equipamentos novos, que agora tem equipamento aí que está louco, né? Existia um equipamento antigo que eram umas roupas igual de astronauta. E elas tinham um conduíte, uma mangueira, que o barco de cima, o cara descia para fazer alguma solda, algum trabalho debaixo do mar. E o barco que ficava em cima ficava mandando oxigênio para ele, na roupa dele. Então era um capacete enorme, assim, igual de astronauta mesmo. Escafandro que chamava, né?
E ele ficava respirando, e depois mais para cá, até podia se comunicar, porque ficava seco lá. E aí o seguinte, porque tinha fio, né, que subia nesse conduíte também. O que nós somos, irmão? Nós somos como mergulhadores. O que é o mar? É o mundo. Aliás, o mar sempre foi chamado de mundo. Sempre havia uma correlação ilustrativa de mundo. E nós estamos aqui, dentro do mar, mergulhados no sistema, trabalhando, ganhando a vida, fazendo o que a gente tem que fazer. Mas a atmosfera que está em volta, que nos pressiona, que faz tudo para que nós tiremos aquele negócio todo e respiremos o mar. O ambiente é um ambiente que vai te matar, se você não estiver revestido, se você não estiver com a roupa certa. E o mais louco, recebendo a atmosfera do alto, do céu, que você respira. O que é uma pessoa que vai acabar morrendo espiritualmente? É uma pessoa que está no mundo, está no mar, não está com a roupa certa, está debaixo de pressão, está se segurando. Se segurando. Aí vai respirar o quê? Aquilo que vai te matar. Porque não está recebendo o oxigênio do céu. Não está recebendo o oxigênio daquele que mandou você descer. Deus, Ele não quer que você saia do mar. Não quer que você saia do mar. Ele quer que você faça o que você tem que fazer. Respire o ar que Ele manda, que é a palavra dEle. Viva com Ele. Seja revestido. E quando você terminar a obra, Ele vai te puxar para cima. O que me admira é que algumas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida acabaram ficando apaixonadas pelo fundo do mar, lamacento. Acharam lindo aquele mundo e querem ficar lá. Aliás, irmãos, muitos mergulhadores já morreram. Mergulhadores agora já com cilindro, né? Já morreram, porque em alguns lugares o mar ele é realmente muito bonito. Dependendo da visibilidade da água, muito lindo, é um outro universo. E a pessoa, ela sofre umas transformações no sangue por causa da pressão, que ela fica loucona, e ela perde o controle, esquece da vida. Aconteceu com seu irmão, né? Esquece que acabou o oxigênio. Aquele oxigênio que você leu ontem, ele acaba. E a pessoa morre, porque acabou o oxigênio. E ela começa agora a querer respirar, está muito longe tenta chegar até não consegue, e muitas vezes está tão louca, está tão alucinada, que nem se toca, que ela tem que chegar até e ela está louca, e ela morre lá. Cansei de ver, irmãos, grandes obreiros, homens e mulheres de Deus, que perderam a noção de que estavam envolvidos tanto com o mundo, que pararam de ter interesse nas coisas de Deus. Quantos aqui podem dizer, como Jesus disse, em João 14:30, Jesus que veio de lá de cima, né? Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada de mim. Olha só, Jesus estava numa certa... Vem aqui, irmão. Você, vem aqui. Aproveita que você está aqui. Nem combinei, mas aproveitar, né? Tem um irmão aqui dando sopa. Então é o seguinte. Vamos supor agora que eu sou Satanás, né? Está amarrado, mas tudo bem. Você é o servo de Deus. O que acontece? Você é Jesus. Quando Satanás se aproximou, ia vindo se aproximar de Jesus, ele é Jesus, né? Jesus falou assim, avisou todo mundo, fiquem espertos que agora o príncipe desse mundo ele vai vir. Mas tranquilo, viu? Ele não tem nada de mim. O que Jesus estava dizendo? Que ele, Jesus, que Satanás não tinha conseguido colocar nada dele aqui dentro.
Vocês entendem o que eu estou falando, irmão? Porque se Satanás tivesse colocado alguma coisa dentro de Jesus, um sentimento, um amor pelo mundo, ele teria coisas para atacar Jesus. Por que Jesus era vitorioso em relação a Satanás? Porque Satanás não tinha nada. Satanás olhava para Jesus e não via nada que fosse dele. Ele não tinha nada para cobrar. Mas o que acontece? Olha só, presta atenção, vem aqui mais para o meio, para todo mundo enxergar. O que acontece? Satanás, ao longo da vida, vai criando uma espécie de alça de carne. E essa alça, ela tem sangue, ela parece que é o corpo da pessoa, mas não é. Foi uma coisa de Satanás que foi colocada. Amor ao dinheiro, amor à sexualidade corrompida, amor a orgulho, vaidade intelectual, e vai colocando, é uma alça. Quando Satanás se aproxima dessa pessoa, ele fala assim, ele vai, enfia a mão e traz para sigo. Aí a pessoa fala assim, eu não quero saber de você, sai para lá, Satanás. Ele falou, não, eu posso te pegar, porque eu tenho coisa minha, sua, eu posso reivindicar, e eu estou amassando a camisa dele agora. Pode ir. Estão entendendo? Fala assim. Agora fala assim, isso aqui resolve não, irmãos. Muitas vezes o negócio ele tem carne, ele tem nervo. Tem que cortar. Dói! Presta atenção, se tem alguma coisa de Satanás na sua vida, hoje é dia de arrancar. Vem aqui que nós vamos orar, em nome de Jesus.